Olá pessoal, tudo bem? Você aí que acompanha o canal Concurseiro Viajante, meu nome é Zé Júnior, estou aqui hoje com a delegada de polícia Caroline Paim. Doutora Caroline, que é titular da Delegacia de Homicídio de Goiânia. Para vocês terem a dimensão do tamanho dessa delegacia, foi essa delegacia que conduziu o inquérito da investigação e a conclusão do inquérito da morte do Lázaro, né? Em que esse serial cometeu um crime no Distrito Federal e veio para Goiás para se esconder. Foi montada uma força-tarefa envolvendo aí várias forças policiais do Brasil inteiro e a nossa delegacia aqui foi a responsável pela conclusão desse inquérito. Doutora Caroline, nós estamos falando aqui para os concurseiros do Brasil e aqueles que pretendem estudar para concurso público. Como foi sua trajetória, sua preparação para o concurso de delegada? Como que foi? Conta pra gente. É uma alegria muito grande participar desse seu projeto e uma honra para mim, né? Poder estar falando com vocês e espero que eu consiga inspirar, né? Pelo menos alguns de vocês a seguir essa trajetória dos concursos e não desistir. Bom, antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dá o like, comente. Nós vamos tentar entrevistar o Dr. Hilmo, que é professor, o Dr. Alfano, professor do concurso. Enfim, vamos tentar conversar com o Dr. Danilo Bastos, que é psiquiatra, sobre o uso da Ritalina na infância, aí, os concurseiros que ficam tomando remédio aí para estudar. Mas enfim, vamos lá. Bom, pessoal, eu trabalhava no Ministério Público, né? Eu entrei no Estado no ano de 2000. Então eu entrei como assessora do Ministério, assessora de um promotor de justiça. E foi o meu primeiro contato assim, na prática com o inquérito policial. Eu me formei em 1997 e tentei advogar por uns 2 anos e vi que realmente eu não tinha esse perfil de advocacia. E aí foi então que eu resolvi entrar na administração pública. Entrei, era um cargo de confiança, a gente não prestava concurso para esse cargo. E então lá eu tive meu primeiro contato com o inquérito. E ali, claro que eu tinha que fazer algumas peças, eu tinha que analisar, né, e submeter esse trabalho ao promotor de justiça, que era o responsável ali, né, por conduzir o processo. E aí, eu era casada, tinha filho pequeno, né, então a pessoa aí ter filho não é desculpa, né, ter um casamento, uma casa para cuidar. Eu acho que quando a gente coloca isso como prioridade, tudo dá certo. E as coisas se encaminham para dar certo. Mas você está contando uma história bonitinha demais, a história que era advogada, né? Essa história aí, ela tá muito bonita. Como é que é aquela história? Como é que é aquela parte que você estava grávida, trabalhava numa loja de calçados? Como é que é isso aí? É mesmo. Isso foi um pouco antes. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então eu trabalhei em loja de shopping, enfim. E aí eu trabalhava numa loja de sapatos, que eu acho que todo mundo deve conhecer, é uma marca que tem no shopping e tal. E foi quando eu engravidei. Eu tinha 20 anos na época. E eu fazia o curso de Direito já. Eu estava no meu terceiro ano de Direito, de faculdade. E aí continuei trabalhando, não tinha como eu deixar de trabalhar. E aí é onde o Zé fala, né, que eu tinha que abaixar, porque quando você vai vender um sapato, para que seu atendimento seja exemplar, você tem que abaixar, amarrar o sapato do cliente, né. E isso aí, gente, tudo eu fiz. Andei de ônibus sem ter gente para me ceder o lugar, grávida, barrigão, tudo isso aí eu passei. Sua mãe já era delegada nessa época? A minha mãe era delegada, mas a realidade da Polícia Civil nessa época, ela era muito diferente da que é hoje. Então, realmente, a gente tinha uma vida assim, de muitas dificuldades, muitos desafios, né? E a minha mãe nunca deixou de estudar. Minha mãe, ela passou no concurso para delegada em 86, né? E depois, em 94, ela passou para promotora de justiça. Já com 47 anos, tendo 3 filhos adolescentes, né? Separada, né? Onde ela teve que estudar muito para poder, hoje, né? Depois passar num outro concurso que oferecia para nós uma condição melhor de vida, que foi o que realmente aconteceu. Mas tudo isso assim com muito trabalho mesmo, muito estudo, muita dedicação. O caminho, ele não é fácil. Então assim, você começou a trabalhar com 15 anos, ingressou na faculdade, sua mãe delegada de polícia, você não tinha que ficar em casa só por conta de estudar? Nunca foi assim. Então, eu trabalhava, né? Como eu disse, eu sempre trabalhei. Fiz faculdade. Na faculdade eu ganhei minha filha, porque eu engravidei. Eu não era casada nessa época, eu casei depois.
e consegui concluir a faculdade e me formei em 97. Então eu tinha uma filha já de 2 anos e morava com a minha mãe, mas nunca deixei de trabalhar, sempre precisei trabalhar, e nessa época minha mãe era delegada e estudava para concurso, né? Preparação, como que foi? Você trabalhava, estudava, cuidava de casa, fazia faculdade ao mesmo tempo? Como é que foi a sua preparação? Você já tinha concluído o curso ou começou a estudar ainda na faculdade? Como que foi? Não comecei a estudar na faculdade. Eu fiz uma faculdade bem feita, mas não foi uma faculdade voltada realmente. Não, fiz na Católica, na PUC. E minha faculdade ela foi bem feita. Eu até consegui na época um estágio não remunerado, né, com a doutora Degmar, juiz, e pelas minhas notas, mas não foi uma faculdade em que eu me dedicava para concurso, para quando eu saísse dali eu estivesse preparado, né? Até porque no meio do caminho teve minha gravidez, minha filha nasceu, então realmente eu queria formar, né, e dali trabalhar mesmo com a advocacia. Eu não pensava em concurso, não era o sonho, né? Quando que você despertou esse tino assim, falar, nossa, eu vou prestar concurso? E aí eu já estava casada, né? E aí eu casei, já tinha minha filha pequena. Foi quando eu saí da casa da minha mãe e aquela vida de muita dificuldade. Eu tentando advogar e não tinha perfil mesmo, não dava certo. E aí naquela peleja foi quando eu entrei no Ministério Público, né? E eu entrei em 2000. E ali eu já tinha uma certa estabilidade, porque cargo de confiança você tem hoje, amanhã você pode não ter. Mas eu tava tranquila, né? Trabalhava 8 horas por dia, batia ponto, tinha filho pequeno, era casado, né? Era casada e tinha que cuidar de casa, fazer almoço, janta, tudo isso. Eu acho que muitas de vocês compartilham também dessa vida. E um certo dia eu fiz uma peça para a promotora, para um processo, eu trabalhava com ela. E eu gosto muito de falar, gente, essa passagem, porque foi a minha virada de chave, né? Eu tinha uma vida corrida, desafiante, mas eu achava que era isso mesmo, né? Não tinha muito para onde correr. Eu não tinha aquela necessidade de falar, eu preciso passar num concurso e tal. Eu estava, em tese, assim, até tranquila, feliz com o meu trabalho. E aí, um belo dia, eu fiz umas alegações finais. Estudei um processo muito e fiz a peça, ficou uma peça muito extensa, e passei para a promotora, para ela, que era minha chefe, né, na época, para ela analisar, então assinar e movimentar o processo. Quando ela leu, e é claro que o promotor lê e corrige, faz as correções e conversa com o seu assessor, quando ela leu, ela virou para mim e falou o seguinte: Carol, a sua peça ficou excelente. A gente vê que você estudou para fazer essa peça. E eu queria te fazer uma pergunta. Até quando que você vai estudar, se dedicar, fazer uma peça dessa qualidade para outra pessoa assinar? Você não acha que está na hora de você assinar as peças que você faz? Gente, eu até me emociono de lembrar disso. Porque nessa hora eu falei, meu Deus, é isso, né? E aí então eu falei, agora eu vou me dedicar, vou estudar, porque eu tenho capacidade. Porque isso acontece muito, a gente achar, por que o outro consegue e eu não? Será que eu sou menos? Não, né? A gente é exatamente igual aos outros, nosso nível de capacidade, o que nos diferencia é o nosso nível de comprometimento, né? E nessa hora virou a minha chave. Então a sua chave virou quando a promotora deu um puxão de orelha e falou assim, eu não quero você como minha assessora, eu quero você como minha colega. Exatamente. Então, para você aí que é assistente de juiz, assistente do promotor, né, na defensoria, estagiários em geral, então tem a hora de você ter a percepção de que você tem que deixar de ocupar esses cargos para ser protagonista, deixar de ser coadjuvante, de fazer a peça pro seu chefe assinar. Para vocês, para contar uma história que bateu certinho que eu escutei do Pablo Marçal. Tinha um porteiro e estava tendo uma festa na cobertura. E nisso estava tendo uma enchente. 6 pessoas chegou, bateu na porta e falou assim, me ajuda, deixa eu entrar, tá inundando tudo. O porteiro pegou e falou assim, tá. Deixou os 6 entrar e falou assim,
Olha, vocês ficam aqui pra mim na portaria, já que eu deixei vocês entrar, vocês precisam ficar aqui na portaria controlando quem entra e quem sai. E eu vou lá pra cobertura, onde tá tendo uma festa. E assim ele fez, ele saiu, subiu e foi pra cobertura. Ninguém falou que ele podia ir, mas também não falou que ele não podia. E ele foi pra festa da cobertura. E nisso, as 6 pessoas ficaram ali na portaria. Quando de repente começou um monte de gente chegar e tentar entrar, e o povo que estava na portaria, não vai entrar não, você não vai entrar. Moral da história: você vai querer continuar sendo porteiro? Ou você vai querer ir para a festa da cobertura? Então você tem que pensar nisso. Você tem que dar espaço para outro ocupar sua posição na portaria para você ir para a cobertura. Então você que está aí assinando para o promotor, assinando para o juiz, acorde, vamos estudar. Vocês sabem muito, se dedique um pouco mais para o concurso público, porque de assistente você passa a ser colega deles. Doutora, mas assim, então quer dizer que você começou ali como vendedora de calçados e chegou no cargo de delegada hoje na delegacia mais top do estado, que é a delegacia de homicídios, que entregou resultados assim imensuráveis ano passado. A taxa quanto que foi de resolução de homicídio? Resolutividade no ano de 2021, nossa taxa ficou em 90%. Então, 90%. Então, de 10 homicídios que ocorreram, 9 foram investigados, concluídos com autoria e materialidade e encaminhados para o Ministério Público, consequentemente para o Poder Judiciário. Então, doutora, tem uma história que você me contou lá da chuva. Conta um pouquinho dessa história aí pro pessoal. Ai, gente, a chegada é maravilhosa, mas o caminho é árduo, né? Esses dias eu fui dormir na casa da minha mãe e a gente estava na sala e chovendo muito. Foi um desses dias de chuva muito forte, muito forte. E a minha mãe virou para mim e falou assim: minha filha, quando chove assim, qual que é o seu sentimento? Aí eu falei: mãe, é para falar mesmo? E aí ela falou: claro. Aí eu falei: de medo. Aí ela falou: engraçado, minha filha, é o mesmo sentimento que eu. E você sabe por quê, né? Eu falei: claro, mãe. Porque quando eu era mais nova, eu tenho 2 irmãos mais novos que eu, né? Eu sou a mais velha dos 3. A gente morava numa casa, no Bar Feliz, foi onde eu cresci. Eu saí de lá só para casar mesmo. E goteirava muito, a gente não tinha, faltava telha no teto. Sua mãe já era delegada? Minha mãe era delegada. E era, como eu falei, era uma outra realidade. Era outra realidade. Não, hoje o delegado começa ganhando 20 mil. Hoje, de cara. Hoje está bem diferente, né? Os recursos que nós temos na Polícia Civil também. Então é claro que foi uma caminhada aí de vários gestores que passaram pela polícia para hoje nos proporcionar todos os benefícios, todos os recursos que nós temos, né? Mas na época da minha mãe as coisas eram mais difíceis. E aquela goteira, aquela chuva dentro de casa e a água vinha, a gente tinha que rapar para não avançar pro quarto dos meus irmãos onde eles dormiam. Então a minha mãe falou assim: minha filha, hoje a gente tem muito que agradecer, né? Porque hoje a gente está num lugar seguro, né? Mora bem e a gente não precisa mais ter o medo da chuva. Então assim, pessoal, às vezes a pessoa tem uma dificuldade financeira mesmo, que era o meu caso, né? E acha que o outro que pode só estudar, aquela pessoa ali tem 20 anos, tem 25 e os pais bancam, a pessoa só fica por conta de estudar, aquela pessoa vai passar e eu não. Gente, todos podem passar, né? Se você desistir, alguém vai pegar sua vaga, isso é fato. Então, o que separa um do outro é realmente o nível de comprometimento. Às vezes, a realidade é claro que é diferente, então um vai passar em 2 anos, mas o outro vai passar em 5. Ele não vai deixar de passar por essas dificuldades. Quando só voltando um pouquinho, quando eu tive essa virada de chave, eu falei: agora eu vou me dedicar. Pessoal, e não era fácil. Eu trabalhava, eu batia ponto, 8 horas por dia do meu trabalho. Em casa, eu tinha que fazer janta, eu buscava o menino na escola, né? Então eu chegava em casa, fazia janta, colocava para dormir, né? Conversava ali um pouquinho com o marido, né? Para poder, né, investir também nessa relação de casal, que a gente sabe que também não é fácil. Eu ia, gente, 10 horas da noite que eu falava: agora eu vou respirar. E na hora que eu respirava, era a hora que eu sentava para estudar. Então eu estudava mesmo das 10 da noite às 2 da manhã. Fiz isso, não vou mentir para vocês, por uns 4 meses, né?
E quando eu tive essa virada de chave, nós tivemos, eu já comecei a pensar nisso, falei, eu vou começar a estudar, mas eu queria ter toda aquela programação, o que eu vou estudar, pegar um edital, né? Então eu lembro perfeitamente que na virada de ano, de 2002 para 2003, minha família tem um costume da gente gravar o que cada um quer para o ano, né? Para o ano que chega. E eu falei na câmera para o meu irmão, eu falei, esse ano eu passo num concurso. E eu tinha tido essa percepção assim, no final do ano. E aí eu comecei a estudar mesmo, então assim, eu me dedicava, claro que era no tempo que eu tinha. Então eu tinha colegas que tinham uma vida top financeiramente, que ficava ali só para estudar. Eu tenho vários colegas que o primeiro emprego foi o cargo de delegado, né? Então eu tenho muitos esses exemplos na carreira e nunca foi a minha realidade. Então, comecei a estudar e aí veio o edital para o concurso do Ministério Público. Eu estava estudando, gente, há 2 meses, 3 meses. Então, assim, é claro que eu não me sentia pronta. E a gente nunca está pronto, isso é muito importante. A gente nunca está pronto. Pessoal, a gente se torna pronto no caminho. Pessoal, estão chamando ali na porta, nós vamos ver quem que é, mas não para não, viu? O que é? É só pedir para esperar. Não, tá em imagem. Só deixa em cima da mesa dela. Alô? Pois é, papel. Pois é, papel para você assinar. Então, você falou que você passou em 4 meses de estudo? Eu passei para delegado, gente, eu estava estudando há uns 6 meses, né? Então, porque o concurso... Então, mas na verdade, quando fala assim, você vai escutar muita gente. Não, o filho do tio do meu vizinho estudou 6 meses e passou. Você lembra da história que ela contou? Que ela estudou para fazer alegações finais, que ela fez uma faculdade bem feita, que ela tentou advogar, que ela foi assessora de juiz, que ela foi assessora de promotora, ou seja, ela veio acumulando bagagem. Exatamente. Ela não chegou e sentou 4 meses na cadeira, estudando das 10 às 2 da manhã, e eu tô aqui, nossa, passei. Não foi. Existem uns gênios desse? Pode até existir, eu ainda não conheço. Eu conheço gente que estudou aí 2, 3 anos e veio acumulando bagagem de estudo e foi aprovado. Então você que acha assim, eu saí da faculdade e já prestei o concurso e passei. Não, na verdade você não fez isso. Você fez uma faculdade, você acumulou 5 anos de bagagem numa faculdade para estudar mais 6 meses e passar para um concurso. Então a sua preparação não foi de 6 meses, foi de 5 anos e 6 meses. E o dela foi desde uma faculdade bem feita, 17 anos, até ser aprovado, ou seja... eu entrei na faculdade em 93. E passou no concurso? Formei em 97. Eu passei no concurso em 2003. Então foram 5 anos de faculdade, 2... Então foram 10 anos, 5 anos de faculdade, 5 anos de faculdade, 2 eu tentei advogar, né? E 3 que eu estava no Ministério Público já. Então, esses 3 anos, quando eu entrei no Ministério Público, gente, a minha prática já me dava muita bagagem e muita experiência. Eu já tinha que estudar, né, para aquilo ali. Então, foi maravilhoso esse período. Então, realmente foi. E aí, quando a doutora falou essa frase para mim, que eu resolvi estudar, em fevereiro, eu lembro que veio o concurso do Ministério Público. Eu prestei o concurso do Ministério Público, passei na primeira fase e não passei na segunda fase. Saí pessimamente, o processo civil foi horrível. E em maio nós tivemos em maio não, mentira, acho que em março foi, em fevereiro, aí depois eu não passei, mas em março veio o edital para o concurso de delegado. Quando eu olhei o edital, eu já estava estudando, né? Claro, assim, que estudando com afinco mesmo, tinha pouco tempo. Quando eu vi que não tinha processo civil, que não tinha prova oral, porque isso aqui pra mim com câmeras é um desafio, viu, gente? Eu realmente tenho dificuldade, assim. E aí eu vi que não tinha prova oral, falei, gente, é esse meu concurso. Agora o bicho pega. Então, assim, eu comecei a estudar muito. Eu chegava no trabalho, fazia tudo que eu tinha que fazer, né? No menor tempo que eu pudesse, e eu usava o meu tempo de trabalho para estudar, né?
Às vezes, eu fazia os processos, deixava, estava tudo certo, eu não ficava, né, enrolando, vendo notícia, olhando outras coisas. Peraí, você vai contar o detalhe dessa história no próximo vídeo, entendeu? Que vai sair logo depois desse. Então, ótimo. Já pega, já assiste esse vídeo e já corre pro outro, entendeu? Que vai aparecer no cardzinho aqui em cima. Terminou, já assiste o outro para você ter aí o conteúdo completo aí desse bate-papo aqui com a doutora Caroline Paim.